Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Live Mengo TV, trazendo para vocês mais um Respondendo a Comentários. Esse programa que a gente criou ontem, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, serve para a gente poder interagir mais com vocês, para a gente poder ter a oportunidade de responder aquilo que você pensa, a sua pergunta, a sua dúvida, ou apenas colocar a sua ideia visível para que gere novos comentários e que a interação jamais termine. Bom, antes de começar a fazer a leitura dos comentários, eu peço para que você deixe o seu like, eu peço para que você verifique se você está inscrito aqui no nosso canal Live Mengo TV, que é um canal mais jovem, um canal mais novo. Se não tiver, se inscreva. Verifica no sininho se a opção todas está marcada. Se não tiver, marque para você receber notificações de vídeos e de lives que acontecem sempre aqui no nosso canal. E aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha para ajudar no crescimento do nosso canal e na divulgação do nosso trabalho. Valeu? Bom, então sem mais delongas, bora lá começar a leitura dos comentários, tá? Vou subir aqui para vocês verem que hoje, como eu avisei na live que já aconteceu lá no Verdade Vermelho e Preto, eu tô pegando os comentários do vídeo do Resenha Rubro-Negra, o nosso vídeo das 7 horas da manhã. Nesse vídeo, a gente falou sobre uma reunião decisiva por Léo Ortiz, falamos sobre o Flamengo ter 117 milhões nos cofres rubro-negros e dos planos que o Flamengo, porventura, pode ter para a ponta direita. Quero lembrar vocês também que eu sou colunista do jornal O Dia e escrevo lá todos os dias. Então, para você me acompanhar também no jornal O Dia, basta você digitar aí no seu browser, no seu navegador, odia.ig.com.br/esportes/Fabrício-Lopes. Eu vou colocar aqui embaixo o endereço e vou deixar no comentário fixado também, para que você possa ler a nossa coluna diária lá no Jornal O Dia. Então, bora direto para os comentários? Beleza, vamos lá. Vou dar uma refrescada aqui. Mais recentes, né? Vamos lá. Débora Nunes, beleza, já começamos aí com uma rubro-negra. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Débora. O Léo Ortiz vem mesmo? O Bragantino não está cozinhando o Flamengo, não? Parabéns pelo belo trabalho seu e da Miriane. Eu amo assistir vocês. Obrigado, Débora. Débora Nunes, obrigado. Valeu mesmo pela pergunta. Bom, a ideia do Flamengo, sim, é trazer o Léo Ortiz. E para deixar bem claro, não há nenhum problema ele ser inscrito na fase de grupo, na fase de pré-Libertadores. Ele jogando a pré-Libertadores pelo Bragantino, se o Flamengo contratar após ele participar da pré-Libertadores, o Flamengo vai poder inscrevê-lo na fase de grupos, porque a Libertadores, a Conmebol permite isso, que você contrate um jogador desde que ele não tenha jogado a mesma fase por uma outra equipe. Como o Flamengo não vai ter jogado a fase pré-Libertadores, ele pode vir para o Flamengo para jogar a fase de grupos. A situação do Léo Ortiz é aquela, é o Flamengo conseguir a grana para pagar o que os caras estão pedindo de entrada. Conseguindo, o Léo Ortiz vem para o Flamengo. Eu ainda acredito na vinda do Léo Ortiz por conta da vontade do jogador. Mas é 50-50, é 50% para cada lado. Se o Flamengo não conseguir atender as expectativas financeiras do Bragantino, não vai ter negócio. Tá? Vamos ver até quando o Flamengo vai conseguir segurar esse rojão. Lembrando que há plano B sim, tá? O plano B é Domingos Duarte, do Getafe, que já deixou tudo certinho com o Flamengo em caso de não dar certo com o Léo Ortiz. Vamos lá para a segunda perguntinha? Mike Amorim. Bom dia, Fabrício. Boa tarde já, né, irmão? O desempenho do Flamengo está muito bom, mas gostaria da sua opinião em relação à evolução da equipe. Você acha que o Tite tem condições de fazer o time jogar um futebol mais vistoso, aliado à regularidade de outros que todos os times dele têm?
Saudações rubro-negras. Acho que sim, Mike, acho que o Tite consegue sim. Eu acho que o Tite, as passagens recentes dele no futebol brasileiro em clubes, o Corinthians principalmente, não deu a ele um elenco que ele precisava para fazer um time mais vistoso, por isso ele ganhou campeonatos do jeito que dava para ele ganhar com as peças que ele tinha, e acho que no Flamengo a questão do futebol mais vistoso, ela depende mais dos jogadores do que do próprio treinador. A função do Tite é ajudar os jogadores quando o Flamengo está sem a posse de bola e também ajudar os jogadores a chegarem no último terço de campo. Chegou ali, aí os jogadores resolvem, aí é o talento dos atletas. Ele já arrumou a casinha, dos últimos 8 jogos levamos apenas 1 gol, os jogos sobre o comando do Tite em 2024 foi apenas 1 gol sofrido, lá no jogo contra o Orlando City. No resto, são muitas vitórias e 2 empates. Quando eu digo muitas vitórias, dos 8 jogos sobre o comando do técnico Tite, são 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, o que dá 83% de aproveitamento. Acredito muito no trabalho do Tite, sim, claro. Vamos precisar entrar na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão para a gente ter certeza. Eu vi ontem uma certa evolução no comando do time, sim. Eu vi uma evolução, principalmente na parte coletiva da equipe. Uma evolução pequena, mas eu vi uma evolução, sim. Bom dia, meu querido amigo Fabrício. Igor Jesus jogou muito ontem, é verdade. O Igor Jesus ontem matou a pau, né? Jogou pra caraca ontem. Diego Reis, graças à defesa, estamos com saldo positivo. Méritos do Tite. Desde Rogério Ceni, desde Domenech Torrent, que o Flamengo sofre com problemas defensivos. E agora a gente começa o ano sem termos esses problemas defensivos. Dailson Leônidas, 97-93. Bragantino? Bom, eu não entendi o que você quis perguntar. Nós, 2504. Fabrício, você está se balançando muito nas lives, dá tontura. Vou ficar mais quietinho, irmão. Usuário OT6YV6VS7D. Fabrício perdeu a chance de ganhar um troco. Ele tá falando isso porque ontem, no final da nossa live, do nosso pré-jogo, eu falei que seria 3-0 pro Flamengo, 3 gols do Pedro. E aí ele tá falando que se eu tivesse apostado, eu teria ganho, né? Rafael Elfer. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Rafa. Pra que tanta enrolação com o Léo Ortiz? Ninguém aguenta mais essa novela. Vai lá e paga logo essa grana. Abraços. É que o Flamengo faz tudo dentro de um planejamento, né? Se a gente conseguir vender mesmo o Mateuzinho e o Thiago Maia, vai entrar mais dinheiro no clube. E aí o clube vai poder oferecer uma situação de pagamento à vista, de uma entrada maior. O Flamengo sempre trabalha muito pensando em não atrasar salários, né? Fazem 11 anos já que o Flamengo não atrasa salário. Então, há uma responsabilidade financeira por trás desta novela. Obrigado pela pergunta, Rafa. Igor Luiz Rosendo da Silva, 80-75. Igor Jesus jogou muito bem, confiante, deu um belo de um chute. Preciso usar mais o menino, tá merecendo. Na minha opinião, Igor, o seu xará, o Igor Jesus, deveria ser a segunda opção para a cabeça de área do Flamengo. E como o Alan deu mole, vai ficar aí 12 dias sem jogar, são 3 jogos sem atuar, o Igor Jesus vai poder entrar mais em campo para substituir o Eric Pulgar, se o Tite desejar. Ontem o menino, não diria que ele aproveitou a chance, não. Ele agarrou a chance, trucidou as chances e foi muito bem na partida ontem, sim. Bruno Silva, 30-84. Bom dia, Fabrício. Por que o Flamengo não toma vergonha na cara e constrói estádio próprio e acaba de uma vez por todas com essa disputa pelo Maracanã? Também acho que o Flamengo deveria observar melhor a situação do estádio. É custosa, é difícil, mas o Flamengo, se empenhar um pouco mais, dá para tentar o estádio próprio, sim. Eu entendo eles quererem o terreno do gasômetro, porque a diretoria fez uma pesquisa para saber o perfil do torcedor assíduo a jogos do Flamengo no Maracanã, e ele está localizado naquelas redondezas ali. Então, como há uma facilidade muito grande de transporte, deslocamento, e está muito próximo do Maracanã, o terreno do gasômetro virou o Léo Ortiz do Flamengo, né? Só existe o Léo Ortiz de zagueiro, só existe o terreno do gasômetro para estádio. Então, acho que se a diretoria se empenhasse mais, fizesse um trabalho sério, a gente acabava arrematando o terreno do gasômetro
para mais adiante podermos construir o estádio. É claro que o estádio não sairia antes de 5 anos, né, a partir do momento que comprar o terreno, mas ainda assim um passo já teria sido dado. Usuário DB6, DB7I, D9W. Gente, começa a colocar o nome de vocês, é uma oportunidade tão legal de eu poder conhecê-los. Começa a colocar o nome de vocês, troca aí esse nickname. Bom dia, muita gente vendo coisas que não vi. Vi um time lento, sem entrosamento. Um time que pipocou para Vasco e Botafogo e levou sufoco de alguns pequenos. 3 gols não quer dizer que o time jogou bem. Vi um time muito sem entrosamento, ganhando jogos em cima de jogadores individualmente. Abraços. Abraço, usuário. Bom, eu vi um pouquinho diferente. Sim, o entrosamento contava um pouco, mas tinha um gramado que prejudicava muito também o andamento da partida, mas ainda assim vi um time com vontade, e isso já é uma evolução. Um time que não leva gols, um time que não está sofrendo por conta de gols sofridos, está sofrendo para ganhar os jogos, para fazer os gols, mas não está sofrendo para poder para ganhar jogos depois de ter que fazer viradas, né? O saldo de gols do Flamengo sobre comando técnico Tite é muito grande. São 16 gols marcados com o Tite, o que dá uma média de 2 gols por jogo. Isso levando em consideração também os amistosos, obviamente, né? Então, assim, é um time que tem produzido, marcado e que vem evoluindo lentamente, assim como as outras equipes também. É um time que não tem derrotas ainda no ano e isso é importante para o trabalho poder começar. O trabalho poder andar. É claro que a gente quer muito mais do que vem sendo apresentado até agora, mas de todas as maneiras que se tem para começar uma pré-temporada, o Flamengo está numa das melhores maneiras. Canal do RPS 2025, o Cebolinha não foi muito bem. Sendo assim, eu acho que o BH27 pode tomar a posição. Sim, ele pode tomar a posição. O que não pode acontecer é assim, foi mal num jogo, vai para o banco, né? Porque aí o jogador nunca vai ter confiança. Então, é legal dar oportunidade sim para os atletas, mas tem que manter uma regularidade, tanto para o bem ou para o mal, para merecer a titularidade ou para merecer o banco de reservas. A gente não pode tirar um jogador de campo porque fez um jogo ruim, né? Carlos Alberto Mota Filho, fora Gabigol, também não é para tanto, né, gente? Também não é para tanto. Lucas Oliveira, 22-27, Igor Jesus jogou muito bem. E me pergunto, não daria para fazer um losango no meio campo? Pulgar, saída de bola e marcação, Igor Jesus marcação, Arrasca e Nico armando. Creio eu que ele quis dizer isso. Minha dúvida seria investir Gabi e Pedro ou Pedro e Cebola, porque é notável que o Gabriel voltou a querer jogar bola. Está mais dedicado sim, porém o Cebola tem o drible e a velocidade que necessitamos. O Flamengo ter perdido o Luiz Henrique Botafogo arrebentou com os planos do Tite. Cara, você está muito lúcido no seu comentário e muito próximo daquilo que eu acho também. Sim, dá para montar um losango, sim, você tem que escolher quem é que vai sair. A gente ficaria com o Igor Jesus de primeiro volante, o Eric Pulgar fazendo o segundo homem de meio de campo no box-to-box, e aí, pelo que você colocou aqui, sairia o Gerson, ficaria Nico e Arrascaeta na armação das jogadas. No ataque eu ainda não tenho dúvida não, para mim continua sendo Pedro e Cebolinha. Acho que o Gabriel ainda precisa merecer um pouco mais, haja vista que o Pedro tem 7 gols no ano, o Gabigol tem 2, assim como o Léo Pereira, que é zagueiro, também tem 2 gols. Então o Gabriel precisa melhorar, aproveitar melhor as oportunidades para poder merecer que a gente debata a titularidade dele. Porque hoje eu acho o Gabriel uma peça-chave, uma peça fundamental para poder entrar nos jogos, mas eu não discuto o Gabriel como titular, tá? Nofrim 999, uma coisa a ser observada é o Arrascaeta não se esforçar para dar chances ao Pedro. Já quando tá o Gabriel em campo, o Arrasca até cruza na área. Esses caras conversam, tá, Nofrim? Então, o Pedro pode preferir que a bola chegue nos seus pés. O Pedro nitidamente prefere a tabela, é aquele centroavante de fazer a parede, de tabelar, sai, toca, recebe na frente, não é muito de tentar o cabeceio. De repente o Gabriel gosta que a bola chegue de qualquer jeito nele, ou pelo chão ou pelo ar. Então são maneiras diferentes que você tem de jogar com o seu centroavante. E eles conversam, tá? Eles conversam entre eles. Então, o meio de campo do Flamengo sabe exatamente como é que o Pedro gosta de jogar, como é que o Gabriel gosta de jogar. Então, pode ser essa situação e não uma implicância, tá? Como você está sugerindo aqui. Hamilton Pereira aparece jogando o Flamengo ontem. Achei bom demais. Ótimo, Pedro.
Também gostei. Malvadão da nação, Igor Jesus é craque de bola. Um amigo meu, Visconti, falou isso ontem no Twitter pra mim. Joga muito mesmo. Renan, Fabrício, parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Abraço, Renan, tamo junto. Se puder falar sobre a ideia de retirar o nos Fla-Flu, é um ai Jesus, e colocar nas finais é um ai Jesus do nosso hino, é algo que possa vir a acontecer. Eu gosto da ideia, abração. Primeiro, tem duas situações. Primeiro, que o hino oficial do Flamengo não é esse. Esse é o hino mais popular do Flamengo, né? A música mais popular. Mas o hino do Flamengo é outro. Qualquer dia eu arriscarei a cantá-los aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram. Agora, a referência ao Fluminense, eu acho até interessante, porque eram os dois clubes que mais se pegavam quando o hino foi feito, né? Então, eu não sou favorável a tirar, não. Não sou, não. Eu sei que a gente enaltece um rival direto, colocando ele no hino, mas tá na nossa história, né? Eles fazem parte da nossa história, até porque ganhamos mais, temos mais vitórias, mais gols marcados, mais títulos do que eles. Mas eram eles os nossos rivais. Sei lá. Primeiro que eu acho que nem pode tirar, que é a composição do Lamartino, nem pode tirar, nem o estatuto permitiria tirar, teria que ser feito um movimento muito, muito grande, né? Mas, sei lá, eu não tenho uma opinião formada. Eu gosto do hino como o hino está, tá? Gilson Roberto Faria, 3765. Fabrício, não ficou dúvidas alguma que o Igor Jesus deve ser o reserva imediato do Pulgar. O Matheus Gonçalves também mostrou ser muito útil para o time. Abraços, Gilson de Uberlândia, Minas Gerais. Tamo junto, Gilson. É isso, o que você falou está completamente certo, eu concordo com tudo, inclusive. TST Cristiano Silva, esse time não está me convencendo, com esse futebolzinho não passa das oitavas da Libertadores. Só que o sorteio da Libertadores é dia 18, e aí em abril começa a Libertadores. Nós estamos no meio de fevereiro, temos todo mês de fevereiro, março, abril para poder começar a jogar Libertadores. O time vai evoluir mais, se Deus quiser, meu irmãozinho. GBD 5617. Fabrício, existe um problema enorme em relação ao Pedro. Parece que parte da torcida fica infeliz quando o time vence com gols dele. Só tenho duas suposições pelo que vejo nas redes. Primeira, Gabigol, pois ele jogando bem interfere na titularidade, os torcedores do jogador odeiam isso. 2, religião, pois já vi vários posts comentando a postura dele religiosa. Isso de flamenguistas. Aí falam de carisma, postura, sendo que para qualquer entendedor sabe o que significa. Bom, vamos lá. Realmente a torcida tem uma compaixão, uma empatia maior pelo Gabriel do que pelo Pedro. Isso é justificado nos títulos que o Gabriel nos ajudou a ganhar. O Gabriel sempre foi muito importante em finais, nunca se escondeu, sempre puxou para ele a responsabilidade e quase sempre correspondeu. Então tudo que nós já ganhamos com o Gabi comandando o nosso ataque faz com que o torcedor se incline a seu favor. Sem contar que ele é muito midiático, ele aparece o tempo inteiro nas redes sociais, então isso também ajuda o torcedor a jamais esquecê-lo. E o Pedro é um cara muito quieto, muito na dele. Eu acho que, assim, o fato do Pedro ser evangélico, ser um cara calmo, ser um cara quieto, eu acho que incomoda uma parte muito pequena da torcida. Eu não acho que incomoda grande parte da torcida rubro-negra, não. E se incomodar, paciência. O cara já fez 7 gols esse ano. Nos 7 jogos dele, 7 gols. Ele tem quase 4 vezes mais gols do que o Gabriel nessa temporada. Então, o fato do Gabriel ser um grande jogador e ser uma referência para a torcida, obriga o Pedro a cada dia ser melhor, porque é o mínimo sinal de escorregão, a torcida vai pedir o Gabriel. Isso faz com que o Pedro seja cada dia melhor, faz com que o Gabriel tenha que se superar a cada dia. Quem ganha é o Flamengo. Usuário 14EL7OH5H. Se trouxer um ponto e um zagueiro, faltará um meia para reserva e um lateral direito de nível para ser titular. Se conseguirem trazer o ponta e o zagueiro, irmão, acabaram as contratações para esse início de ano. E eu vou me dar por satisfeito se eles conseguirem isso, cara. Marcos Vinícius Albernaz, 3040. Apostei 500 que o Ortiz vai babar. Será, cara? Nossa, vai ser um fracasso tão grande o Marcos Braz. Vai ser mais um catiripapo que o Marcos Braz vai levar e nós só estamos em fevereiro, cara. Vai ser, vou falar a verdade, se o Flamengo não conseguir a contratação do Léo Ortiz,
é um fracasso vergonhoso que o Flamengo vai passar. Porque o Bragantino veio aqui e pegou quem queria. Queria o Matheus Gonçalves, levou. Queria o Natan, levou. E a gente não conseguir ir lá e tirar o zagueiro dos caras, eu vou falar, vai ser vergonhoso pro Flamengo, tá? Nós vamos estar passando vergonha. Boa, nação! Eu vou parando por aqui porque eu tô tentando fazer esses vídeos levarem no máximo até 20 minutos. Mas olha, não para não. Continua comentando que pode ser que eu responda o seu comentário. E os comentários que eu não fiz nessa live aqui, nesse vídeo aqui, eu posso fazer no vídeo de amanhã, os que faltaram, tá bom? Então continuem comentando para que a gente tenha cada dia mais a sua opinião lida aqui no Live Mengo TV. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando. Aliás, comenta se vocês estão gostando do programa, porque se tiver a gente continua, se não tiver a gente para e vai fazer outra coisa que agrade vocês. Não esquece de verificar se está inscrito, se não está, se inscreva. Por favor, se inscreva. Curta, comenta e compartilha. Tamo juntos, nação. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.